Hoje eu trago para a nossa conversa a terapia sistêmica. Na verdade, esse assunto me despertou interesse, primeiro, porque é a minha abordagem de trabalho. Segundo, porque a gente vê nos dias atuais a palavra sistêmica, sistêmico, sendo muito associada a várias outras áreas do conhecimento. Por exemplo, direito sistêmico, educação sistêmica, gestão sistêmica. Então, eu acho importante a gente entender para que não haja nenhuma dúvida com relação à utilização dessas palavras, né? Para que a gente não associe isso não, mas o direito está utilizando uma abordagem psicológica? Não. Na verdade, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma forma de pensar. A gente está falando do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele se estrutura, na verdade, ele se estruturou a partir de alguns pressupostos. Que pressupostos foram esses? Teoria geral de sistemas, teoria da comunicação, primeira cibernética e segunda cibernética, que trazem aqui determinados conceitos relacionados a como os sistemas funcionam. Então, quando a gente fala da teoria geral de sistemas, a gente está falando de todo um estudo desenvolvido por um biólogo que vai tentar entender como os sistemas, os diversos sistemas funcionam, dentro do campo da biologia mesmo. Como é que os sistemas eles se autorregulam? Então começa aí, a partir dessas observações, desses estudos. A teoria da comunicação, como é que a comunicação se faz? Como é que é feito o feedback? O Batson vai estudar muito na escola de Palo Alto, junto com outros estudiosos da época, a questão da comunicação, da linguagem de duplo vínculo, uma linguagem paradoxal. Então, a importância da comunicação, a importância da linguagem. Depois a gente vai ter a primeira e segunda cibernética, que vão estudar o quê? Os padrões de autorregulação, tanto de forma positiva quanto negativa. A negativa, a manutenção do sintoma como uma forma de manter o sistema no equilíbrio, né, em homeostase, ou de forma positiva, onde você vai buscar, na verdade, a resolução, a modificação daquele sistema de forma como que ele possa, na verdade, há uma amplificação de possibilidades para que se resolva e não se mantenha o problema, mas sim que se resolva o sintoma, ou seja, que se elimine o sintoma e que esse organismo que é vivo e dinâmico possa funcionar de uma outra maneira. Então tudo isso vai se organizar, são informações e conhecimentos que se organizam e se estrutura então o pensamento sistêmico. E é esse pensamento sistêmico que vai ser compartilhado pelas diversas áreas do saber, inclusive pela psicologia. Então todo esse conhecimento é utilizado pelo direito, é utilizado pela educação, é utilizado, enfim, por várias áreas do conhecimento, inclusive pela psicologia, que vai ter todo o seu conhecimento somado aos teóricos como Murran Bowen, como Salvador Minuchin, como Maurice Randolph, como o Nagy, como Virginia Satir, como o próprio Batson, que vai continuar lá nos estudos com a Escola de Palo Alto, como a Escola de Milão, e aí você vai ter vários outros teóricos, estudiosos da época, que vão estar debruçados, trazendo mais informação para que se construa então, para que se desenvolva então, a abordagem psicológica sistêmica, que num primeiro momento ganha força com os estudos da saúde mental, principalmente dos pacientes esquizofrênicos. Então, a grande busca foi sair dos conflitos intrapsíquicos e os estudos foram para os conflitos interrelacionais dentro do sistema familiar. Então, o foco foi o sistema familiar, né? Você entendendo que o olhar não vai mais ser para os conflitos internos, mas sim para o olhar amplificado para esse sujeito dentro de um contexto maior, macro, dele na sociedade, dele na sua comunidade, dele na sua cultura, dele na sua família, dele nos seus grupos, enfim, dele nos seus diversos sistemas. É esse olhar que a gente vai ter, né? Então isso foi sendo construído e isso é a nossa abordagem sistêmica. E isso vem da onde? Vem do pensamento sistêmico. E os teóricos foram enriquecendo isso a partir dos seus estudos com esses pacientes esquizofrênicos e também no entendimento nos estudos com as famílias. Tanto é que a terapia familiar ela tem muito mais força
do que a própria terapia sistêmica individual. A casal e familiar, ela tem muito mais força ainda nos dias atuais, mesmo que a gente possa trabalhar de forma individual com a abordagem psicológica sistêmica. Então eu acho muito importante a gente ter essa clareza quando a gente ouvir a palavra sistêmica ou sistêmico para saber o que é do campo do que. Então, a abordagem psicológica sistêmica é do campo da psicologia, desenvolvida por profissionais, psicólogos, onde essas intervenções vão ser feitas a partir de técnicas, né, de um campo teórico, de técnicas que têm o objetivo de analisar, de diagnosticar, né, enfim, de traçar intervenções. O terapeuta ele vai ser muito mais atuante, ele também vai fazer parte do sistema do seu cliente, o cliente vai fazer parte do sistema dele. E a principal técnica é o genograma, que é a representação gráfica do sistema familiar. Então, eu gravei um vídeo dois vídeos já sobre genograma aqui no canal, tem aqui os links, e também dou o curso sobre genograma, que quem tiver maiores informações está aqui embaixo, para vocês acessarem, que é uma ferramenta riquíssima, que também é importante, por quê? Porque tem essa volta a 3 gerações. Né? E esse retorno a essas 3 gerações, a gente vai identificar o quê? Os padrões de repetição, as lealdades invisíveis, o quanto ser leal e não quebrar os padrões me faz pertencer. Então, tem todo um estudo aí que vai ser bastante rico dentro do nosso processo de intervenção também dentro da abordagem. Sem contar que o psicólogo sistêmico, ele adora uma história, né? Porque, na verdade, tem um recontar de uma história, para que a gente possa aí justamente, através dessa ferramenta, levantar todas as informações para que a gente possa ir avaliando aí esses comportamentos que podem estar se repetindo e trazendo um prejuízo muito grande para os dias atuais. Tá bom? É isso. Espero que a gente tenha tirado aí algumas dúvidas e a gente vai continuar falando aqui de terapia, da abordagem psicológica sistêmica. Tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.